Olá, que bom contar novamente com vocês aqui no programa TV Pé de Figo da VV8 TV, canal 8 da NET para Valinhos e Vinhedo. Tem gente na nossa cidade que faz história, não é verdade? Mas a nossa convidada de hoje é recordista em muitos quesitos da história. Vejam bem, primeira mulher eleita vereadora, primeira mulher eleita vice-prefeita. Como se isso não bastasse, primeira mulher a assumir o cargo de prefeita da cidade de Valinhos. Estou falando da ex-prefeita Laís Helena, ex-vice-prefeita Laís Helena. Como vai, Laís? Tudo bem, Pozuto? Boa noite. É um prazer imenso estar aqui conversando contigo. Você que sabe que a gente tem uma relação de amizade, tantos anos, né? Pudemos conviver na Câmara, discutir tantos assuntos importantes para a nossa cidade. Estar contigo aqui nesta oportunidade, para mim, é uma honra muito grande. Eu quero aqui também aproveitar para cumprimentar a todos os ouvintes, né, a todos aqueles que assistem ao seu programa, que eu tenho certeza que tem uma audiência bem grande, até pela sua popularidade. Com certeza tem. Legal, Laís, sempre muito gentil. A gente precisa esclarecer aqui, porque poderão achar estranho quando eu falei que você foi a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita. Deixar claro que a capitã Lucimara foi a primeira mulher, é a primeira mulher eleita prefeita. Mas a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita foi a Laís Helena, não é verdade? As pessoas não devem estranhar pelo seguinte: quando, por ocasião das vezes em que assumi o cargo, assumi ali a prefeitura, foi dado publicidade com relação a isso, foi registrado em ata, né, essa posição de assumir como a primeira mulher a ocupar a cadeira de prefeita ali naquele momento, né? É diferente da eleição da prefeita, né? Então, eu acho que não tem como confundir. Sentei ali como primeira prefeita, né, a ocupar aquela cadeira. Correio Popular veio, deu um ibope danado, porque quantos anos, né, Valinhos levou para ter uma mulher a sentar-se naquela cadeira? É histórico, né? Então, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aí a mim dada pelo Orestes, e durante toda essa nossa história política, eu até estava conversando isso com o engenheiro Moisés, meu grande amigo também, grande companheiro de política, seu grande amigo, que eu sei, né, que vocês têm também uma relação bastante forte, que nunca os prefeitos convidaram o seu vice para estar na sua sala, ocupando a cadeira, enquanto eles viajavam. Então, é histórico eu ter tido essa oportunidade. E eu fico feliz com isso, né? Para mim foi uma honra assim, muito grande, e deu para eu sentir a responsabilidade e o peso que ia sentar naquela cadeira. Não é brincadeira, não importa se uma semana ou se 4 anos, o peso é o mesmo. E o seu mandato de vereadora também, o primeiro mandato, também foi um mandato importante, porque tratou-se da legislatura que elaborou a lei orgânica do município, não é verdade, Laís? Então, sou vereadora constituinte, é isso. Outra honra muito grande, porque varávamos ali as horas trabalhando em cima de uma novidade, a lei orgânica do município, que está aí com tantos anos de história, né? Ter participado dessa elaboração também uma responsabilidade muito grande, né? Porque a lei que rege todo o município não é fácil, e era uma primeira experiência, uma novidade, não só na minha vida, na vida de todos os vereadores de toda a Câmara Municipal. Outra honra importante, outra marca importante, são fatos que vão acontecendo assim nas nossas vidas, que a gente não espera, né? Mas que, sei lá, parece que está programado para que aquelas pessoas tivessem a oportunidade de estar ali participando de feito tão importante para a nossa cidade.
E Laís, com essa longa ficha, né, com essa longa história, como foi que iniciou tudo isso? Como que a Laís deu, quando e como a Laís deu os primeiros passos na política em Valinhos? Eu sempre falo que é muito interessante, porque antes de eu iniciar a minha vida política, eu nunca participava mesmo de comícios, eu acompanhava assim de longe, mas nunca havia despertado para esse lado político que existe dentro de mim. Aí o que aconteceu? Eu, como professora da rede SESI, nós tínhamos 5 unidades de SESI aqui em Valinhos, e participando, então, da rede, num dado momento, nós vimos ameaçado aí de perder algumas das nossas unidades. E esse início dar-se-ia pelo SESI 102. E isso nos trouxe uma grande preocupação, não só a mim, mas a todos os companheiros, professores, aos alunos, aos pais de alunos. Virou uma comoção na cidade. Fechar uma unidade de uma escola tão importante, que trazia assim, uma formação de peso para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos alunos, enfim, isso nos deixou de sobremaneira muito desgastados com tudo isso. E aí veio a ideia de alguns professores, o Carlos Peta, o Kiko, o João Marcos Barbosa e a professora Irani Boldrini e eu. E nós começamos a revolucionar ali no SESI, dizendo que nós íamos fazer alguma coisa para que não houvesse esse fechamento. Fomos avisados pela eterna coordenadora Cecília Amaral: cuidado, não mexe com essas coisas, vocês estão colocando a cabeça a prêmio, né? Porque não é o SESI, não é como uma escola estadual, como uma escola municipal, né? De uma iniciativa aí privada, e a gente corria um risco muito grande, mas nada nos demoveu da nossa ideia de estarmos lutando. E aí nós fizemos um dossiê sobre tudo que nós realizávamos enquanto professores, enquanto diretores, coordenadores da unidade, tudo que era realizado, montamos esse documento, fizemos carta aberta, que colocamos, na época, nós colocamos também nos jornais, e fomos buscar um deputado. E buscamos o deputado Chico Amaral para nos arrumar uma conversa em Brasília, com o ministro da Educação. Veja só a nossa ousadia, né? Querer conversar com o ministro da Educação, na época, Marco Maciel. E nós tivemos a oportunidade de, ajudados pelo Chico Amaral, pelo deputado, nós fomos para Brasília, ficamos no apartamento dele, com condução, viabilizou tudo para que pudéssemos chegar até o Planalto e conversar com o ministro. Fomos recebidos pelo ministro durante 40 minutos, colocamos, entregamos aquele dossiê que nós havíamos feito, e o Marco Maciel, muito simpaticamente, nos disse: olha, eu terei uma reunião com o Vidigal, que era o presidente da FESP na época, nós teremos uma reunião com o Vidigal e eu vou discutir esse assunto, né? Os senhores poderão voltar tranquilos para a sua cidade, essa questão do fechamento vai parar e tal. E nós voltamos confiantes. Ficou por mais um ano, praticamente, né? Acho que mais um ano, 2 anos, o funcionamento do SESI, mas depois disso, o 102 acabou fechando. Mas a nossa luta, de qualquer forma, valeu a pena. E nessa ocasião, o que aconteceu? Eu ficava assim, muito envolvida com essa questão da defesa da escola para os nossos alunos, a escola para os companheiros de trabalho, né? Eu mesma, como funcionária, defendendo o nosso emprego, e acabei chamando a atenção dos políticos da cidade. E aí me veio o primeiro convite para sair candidata a vereadora, e o primeiro partido que me convidou foi o PFL, que era, naquela época, acho que era Bissot, Arildo, aquela turma do PFL. E quem veio me convidar foi o vereador
Ari Campos. Sim, Lembra Ari de que era Oliveira Campos. Ari de Oliveira Campos. Isso, ele apareceu na minha casa na Vila Santana e eu levei um susto. Isso era 1981. Levei um susto, falei, nossa, mas eu não tenho intenção, nem nunca pensei em ser candidata a vereadora. Não, eu estou lutando aí pela escola, pelo não fechamento, pelos meus alunos, pais de alunos, mas não tenho essa intenção. E ele insistentemente ficou lá conversando comigo, voltou mais vezes, mas eu falei, não. Aí, mas despertou alguma coisa em mim. E nesse período todo, quando eu andava pela cidade e encontrava o ex-prefeito Marcos, ele falava assim, professora, na próxima eleição, a professora vem candidata a vereadora comigo, vou sair candidata a prefeito. Perdi a primeira, mas vou ganhar nessa segunda aqui. Então, em 1982, você não chegou a ser candidato? Não cheguei. Eu disse não, porque assustei-me com o convite, na verdade. Só despertou em mim que como que alguém me vendo como uma possível candidata a vereadora, coisa que eu nunca havia cogitado na minha vida. Então, mas despertou. E aí, encontrando o Marcos cada vez insistindo para que realmente eu saísse candidato, eu fui dizendo não até 1988. Eu mantive meu não. Até que um dia ele ligou lá no SESI 299 e perguntou, e disse para a coordenadora Cecília que queria falar comigo. Aí ela disse, não, aqui na escola a gente não mistura política e eu não vou, só vou dar o recado que o senhor ligou, peço para ela entrar em contato. E assim foi, ela me deu o recado, eu vim para minha casa, te confesso para você, muito brava, porque eu já tinha dito para ele, não. E aí eu cheguei em casa, falei para a minha mãe falou assim, aquele moço, candidato a prefeito aí, futuro candidato a prefeito, ligou e falou que precisa conversar com você, que quer você candidata a vereadora. Eu falei, não quero nem saber, não vou conversar e tal. Mas minha mãe era muito habilidosa. Ela chegou e falou assim, filha, mas que coisa feia. Foi mesmo assim que ela disse para mim, na simplicidade dela, que coisa feia. Se você disse não, vai até lá ao escritório, mantenha o seu não. Não precisa, né, você simplesmente não dar uma resposta. Mas, para não contrariar minha mãe, acabei indo. E cheguei lá com o meu não. Né? E o que eu ouvi foi o seguinte, tá, professora, eu vou falar 5 minutos, porque eu estou a convidando para ser candidata, e depois a professora decide se sim ou não. E falou um monte, eu tentei interromper ele, não, nós combinamos 5 minutos de fala, enfim, e concluiu dizendo o seguinte, olha, eu vou encerrar minha fala dizendo o seguinte, o cavalo não passa selado 2 vezes na frente da gente. É preferível a gente lamentar por ter tentado e não ter conseguido, do que nunca ter tentado e depois, se eu tivesse tentado. Aí me pegou direitinho, eu falei assim, bom, tá bom, vou tentar, mas eu aceito me inscrever, tudo, vou num primeiro comício com a liberdade de desistir se não gostar. Aí fomos, e o primeiro comício foi no Jurema, eu fui muito timidamente para lá e me aprontaram uma, né? Fui a primeira a ser chamada em cima do caminhão para falar, tinha umas 300 pessoas. Eu confesso para você que até hoje eu nem sei o que foi que eu falei, por que jeito que eu subi no caminhão e que jeito que desci, só sei que desci muito brava. Então... Você aceitou e na sua primeira eleição foi eleita vereadora em 88. Então, porque quando eu desci do caminhão, por isso que começou, quando eu desci do caminhão, o que aconteceu? As pessoas assim, ai, que bom, agora tem uma professora, tem uma mulher, me dá um santinho aqui, me dá um santinho lá, e eu fiquei meio perdida, falei, nossa, será que gostaram, né? E tudo bem, dei os santinhos e comecei a simpatizar mais com a história da participação política. Na próxima
no próximo comício eu já falei um pouco mais à vontade, no terceiro, no quarto, já tinha que puxar minha blusa para parar de falar. Agora, e Laís, aí... me diz uma coisa, Laís. Com toda essa história, você, com a experiência de ter passado pela vereança e pela prefeitura, você diria que ainda há restrições de parte da sociedade com relação à participação da mulher na política? Eu acho que existe, assim, muito grande, porque quando a gente faz uma análise, que nós temos no Estado 94 deputados e somente 18 ou 19 deputadas eleitas, é muito poucas mulheres. Na Câmara dos Deputados são 513, e a gente tem uma bancada de 77 mulheres, ou seja, 15%, né, da Câmara, é pouquíssimo. A gente chegamos aqui em Valinhos, 17 cadeiras, somente 2 mulheres. A única vez foi em 96, 92, que a gente, aliás, 96, que nós crescemos, em 2000, que nós crescemos e tivemos 3 vereadoras, a Cecília, né, a saudosa Cecília, a Cidinha do INSS e eu, 3, nunca mais tivemos 3, é muito pouco. Eu acho que a sociedade tem que despertar para isso, sabe? Porque é uma gestão com outra sensibilidade também, com outro olhar, né? Então, cuidar, eu acho, né? que... O outro cuidar, né? Que a mulher, a essência da mulher é cuidar das pessoas, né? É cuidar das pessoas. Eu vejo que ainda falta muito para a gente chegar lá. Nós temos muito a crescer. Crescemos um pouco, conquistamos muitas coisas na lei, mas, na prática, eu acho que ainda falta muito para nós conquistarmos aí lugares que a gente tem direito de ocupar, sim, em todas as esferas, né? Eu digo a você que essa lacuna ela ainda é muito grande. Vocês vejam só, nós estamos conversando com a Laís Helena. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a passagem dela pela prefeitura, o governo Orestes e muito mais. Fique aí, a gente volta já já. De volta com o programa TV Pé de Figo no canal VV8 TV, canal 8 da NET Valinhos Vinhedo. Hoje conversando com a ex-vice-prefeita Laís Helena. Laís, a sua passagem pelo governo anterior, a sua presença nos eventos, nos festejos, nas reuniões, foi uma marca registrada, não é verdade? Quantos discursos, quantas centenas de reuniões e falas você teve nesse período? Olha, você sabe que eu perdi a conta, porque em todas as reuniões não houve uma em que eu não tivesse feito um discurso, não houve uma sequer. Então, olha, você disse centenas, foram centenas, mas eu não tenho assim o número exato, mas se você levantar todas as reuniões existentes em bairro, em todos os espaços, foi uma oportunidade assim ímpar que eu tive com relação ao prefeito, ao desprendimento do prefeito, porque sempre me colocava, me dava a oportunidade de estar falando, e até muitas vezes antes mesmo dele falar. Mas isso foi uma prática também desde a nossa campanha. Eu tive a oportunidade, nessa administração, de representar o prefeito Orestes no Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, ocupando a mesa, votando com procuração, né? Carta branca para meu voto, enfim, uma oportunidade inigualável na minha vida. Participei de reuniões da Frente Nacional dos Prefeitos, das câmaras temáticas, em todos esses locais também, além de Valinhos, eu sempre tive que fazer o meu discurso, muitas vezes meio assustada, né, porque
a grande maioria, pessoas experientes, né? Pessoas aí que têm anos de cadeira, de janela, né, de trabalho político, e aí eu tinha que fazer um discurso coerente, né? Eu sempre procurei ser bem objetiva, não ser muito prolixa, né, porque é uma tendência da mulher falar bastante, e eu, como professora, ainda mais ainda, né, mas eu procurava buscar a objetividade dentro dos assuntos ali pertinentes, e marcando a minha presença, a minha passagens por esses espaços importantes. Até da Fundocamp eu fiz parte. Laís, era tido que o Orestes ou não gostava ou não tinha oportunidade de ir nos eventos, não se via muito ele nos eventos. Havia assim, um combinado com ele? Ó, Laís, vai lá você, fala lá, vai, participa, e deixa eu aqui no gabinete. Havia? Havia um combinado, sim, porque quando nós assumimos, eu digo para você que o Orestes ele trouxe um novo modelo de gestão, com total transparência, com desprendimento e tudo. E nós tivemos uma conversa muito séria nesse sentido, e ele disse mesmo, eu gosto de fazer a parte administrativa e, diga-se de passagem, ele fez com excelência essa parte administrativa, né? Muitas coisas que ele não cumpriu é porque a própria legislação, às vezes, não permite que você saiba, o Tribunal de Contas não permite que você faça tudo aquilo que o povo gostaria que você fizesse. Você tem que trabalhar muito dentro da lei, se você não quiser ser pego depois que você sai, né, da prefeitura, e muita gente é pega porque não segue a lei. Então, o nosso combinado era o seguinte, que eu faria a parte política e ele faria a parte da gestão financeira, a parte administrativa. Esse combinado veio desde o início e, a princípio, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta, né, chegar, né, é uma responsabilidade séria, uma responsabilidade grande, porque você, a todo momento, você está em cada canto da cidade com diferentes grupos de pessoas ali conversando com você, com diferentes reivindicações, enfim, e diferentes posturas, né, sempre fomos muito bem recebidos, eu sempre discursei, nunca tive nada assim que alguém reagisse de alguma forma que me desagradasse, e eu agradeço essa oportunidade imensamente, porque foi algo inédito também, né? Você dá para vice-prefeita uma competência dessa. Então, vocês combinaram isso direitinho, mas onde que falhou, né? Por que não houve, então, a reeleição do prefeito Orestes? Não é? Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, que nós tivemos uma eleição atípica, 11 candidatos. São Paulo, se não me engano, foram 9. Imagina um estado 9, e num município com 130 e poucos mil habitantes, você ter 11 candidatos. E isso teve um peso muito grande. Além de que veio uma novidade também, né, as redes sociais. As redes sociais, eu acho que tiveram também grande força, né? Porque, veja só, redes sociais, nem todo mundo trabalhou da forma que deveria trabalhar com ela. Talvez até, às vezes, por inexperiência, ou talvez por não acreditar tanto nas redes sociais, mas as redes sociais tiveram um peso muito grande nessa eleição. Além da gente pensar o seguinte, quase cerca de 40% das pessoas não vieram votar, não saíram para dar o seu voto. Se viessem todos, ninguém saberia qual seria o resultado dessa eleição. Aí, eu acho que o fato de ter 11 candidatos e não terem chegado a um consenso, né, porque também poder-se-ia ter chegado a algum consenso político, mas cada um que sair para testar a sua capacidade de ser prefeito, talvez isso, e deu no que deu. Né? Você diria, Laís, que a eleição da capitã Lucimara para prefeita
significa que não há mais dono da política na cidade? Fica difícil você dizer isso quando você vê que ela foi eleita com 12 mil votos, né? Fica muito distante do número de habitantes que a gente tem na cidade. Hoje ela é prefeita da cidade, vamos respeitar tudo isso, mas fica difícil você dizer alguma coisa mudou, mas quando você vai por número, por porcentagem, eu acho que fica difícil você fazer tal afirmação. Mas que houve uma mudança em alguma coisa, mas eu acredito mais nas redes sociais do que essa mudança que a gente está dizendo. Agora, cacique nem pode ter mais. Na minha opinião, tem que se acabar com essa história do cacique, tem que analisar as pessoas, a sua capacidade, a sua vontade política, o seu engajamento com a comunidade. Acho que essas coisas que têm que ser analisadas. Ninguém é dono, né? Sou só eu sou bom, eu sou melhor, enfim. Eu acho que hoje não se concebe mais esse tipo de coisa. Agora, a prefeita, ela foi eleita assim. Ela teve um trabalho de redes sociais assim muito forte, né? Há que se cumprimentar, porque foi bem feito mesmo esse trabalho, e teve a sorte de ser eleita. Agora, quando a gente faz esse paralelo do número de habitantes com o número de votos, fica difícil dar uma resposta precisa. Entendi. Laís, qual é o futuro político da Laís Helena os próximos anos que estão por vir? Antes disso, eu só queria dizer o seguinte, né? Só concluindo a minha fala, se você me permite, claro, que é o seguinte, né? Quando a gente fala, por exemplo, da prefeita, nós estamos aí com 7 meses de gestão e, por enquanto, nós estamos aguardando o que vai acontecer com a nossa cidade, porque até agora a gente está muito difícil da gente entender o que vai acontecer. Não vejo assim grandes acontecimentos, não, né? Talvez para o ano que vem, né? Passando esse ano aqui, quem sabe o ano que vem a gente tem bastante novidades, mas por enquanto a gente está aguardando. Tem que dar o desconto da pandemia, né? Isso que eu ia dizer, talvez por causa da pandemia, então vamos aguardar o que vai acontecer e que tenha muitas novidades importantes para a cidade, né? A gente até torce para isso, né? Mas nos preocupa que são 7 meses que já se foram, né? Mas você me perguntou qual será o futuro? Qual o futuro político da Laís Helena? Tem mais história por aí? É o seguinte, né? O futuro político eu tenho sido procurada assim por vários partidos, por vários grupos aí para pensar no próximo ano, 2022. Por enquanto, eu ainda não tenho nada decidido, nós estamos junto ao grupo político, ao nosso grupo político, fazendo estudos da possibilidade da minha participação em 2022, mas não temos nada definido ainda, né? Temos que aguardar. Então, 2022 seria uma possibilidade de uma candidatura a deputada? Se o grupo assim decidir, a gente pode sair aí candidato, não temos ainda essa certeza, né? Está tudo em estudos, quem sabe, né? Essa é a Laís Helena que faz história e fará muita história por vir. Laís. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto da vida política, gosto muito, vou dizer para você, mas, assim, independente, isenta de tudo que você possa imaginar, é a política pela política mesmo que me atrai, essa conversa com a comunidade, sabe, esse relacionamento todo com o povo, eu me sinto bem, eu fico desesperada quando eu não estou, não sei, é um negócio
Não dá para explicar, não parece meio maluco, não parece? Assim, essa vontade, esse gosto de estar no meio das pessoas, de estar resolvendo, ajudando, resolvendo problemas, aquilo, evidentemente, que está no nosso alcance. Ainda ontem estava aqui, e não só ontem, mas vários, eu estou marcando tudo isso, as pessoas me ligam, porque está com problema de resolver alguma coisa durante a gestão pública mesmo, e pede ajuda para esse contato, e embora eu estando fora, eu busco esses contatos, não dou divulgação nenhuma, porque a pessoa me procurou, mas eu ligo, eu busco soluções, eu faço encaminhamento, busco respostas, enfim. Então, na verdade, a gente nunca se desliga, né? Quando a gente gosta, nunca vai se desligar. Acho que só quando morrer mesmo. Laís, infelizmente o nosso tempo já está findando. Eu queria, de coração, agradecer a disposição que você teve de conversar com a gente e deixar o nosso espaço sempre à sua disposição. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, é sempre muito gratificante falar com você, e eu quero cumprimentá-lo pela condição aí dos seus trabalhos, com suas entrevistas, que eu acho que são muito importantes para a comunidade, e espero poder estar participando mais vezes, sim, desses seus programas, né? Eu fico muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza, Laís. Muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa mais uma vez. E eu recomendo, siga a VV8 TV, canal 8 da NET para Valinhos e Vinhedo, com muitas novidades, muito entretenimento e informação. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.